Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda a mais uma aula do canal Não Divida por Zero. O que a gente vai tratar aqui hoje? De um assunto que provavelmente você já ficou com dúvida quando estava lidando com raízes quadradas e equações do segundo grau. Vamos lá, o assunto de hoje é o seguinte: quando que eu uso mais ou menos em raízes quadradas, bicho? Quanto que eu uso mais ou menos em raízes quadradas? Você sabe? Vamos lá, vamos ver, ó. Eu trouxe aqui dois exemplos para a gente introduzir o nosso conteúdo antes da gente partir realmente para o grosso, para a prova das coisas, para as demonstrações, para as definições, beleza? Vamos lá, o primeiro aqui, quanto que é o valor de raiz de 4? Se você for o tipo de pessoa que fala que isso aqui é igual a mais ou menos 2, cara, essa aula é para você, porque isso aqui está errado, tá bom? Isso aqui não está certo. A raiz de 4 é única e simplesmente 2. É o valor positivo sempre. Agora, quando a gente está tratando de uma equação, por exemplo, nesse caso aqui do x² igual a 4, aí a gente tem uma leve diferença. Por quê? Porque quando a gente fala de resolver uma equação, o que a gente está perguntando é o seguinte: qual é o conjunto solução, ou seja, qual é o conjunto de todos os valores de x que satisfazem a seguinte propriedade? No caso, é essa equação. Então, nesse caso, a gente está perguntando o seguinte: qual é o conjunto de todos os números que, quando elevados ao quadrado, resultam em 4? É justamente isso que significa resolver uma equação, beleza? A gente pergunta qual é esse conjunto de solução. Então, nesse caso, a gente pode pensar da seguinte maneira. Bom, tanto o 2 ao quadrado quanto o menos 2 ao quadrado resultam para mim em 4, não é verdade? Então, justamente, como a gente quer o conjunto solução, um conjunto pode ter mais de um valor. Então, nesse caso, de fato, o x ou vai ser igual a 2, ou o x vai ser igual a menos 2. Beleza? Aí a gente pode até trocar esse ou por um e, né? Porque na realidade essas são as duas soluções da equação. Então, o x é igual a 2 e o x é igual a menos 2. Ambas satisfazem a minha equação aqui, beleza? Então, quando a gente vai escrever o conjunto solução, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó, o meu conjunto S, que é a solução dessa equação, a gente vai abrir uma chave, a gente vai falar que a variável que eu estou fazendo na equação é o x, e ele pertence, nesse caso, ao conjunto dos números reais, beleza? A gente está colocando tudo dentro do conjunto dos números reais para facilitar a nossa bodega aqui. E aí, essa barra significa tal que, ou seja, esse é um número x pertencente ao conjunto dos reais, tal que, ou seja, a gente vai atribuir uma propriedade a esse número. Aqui, e nesse caso, qual que vai ser? O x vai ser igual a 2 ou o x, na realidade é e aqui, né? E o x vai ser igual a menos 2. Beleza? Então, esse é o conjunto solução da nossa equação. Tá bom, beleza. Aí, por que isso aqui é importante? Porque você perceba o seguinte, nesse caso, x² igual a 4, a gente falou que o x é tanto o valor positivo, ou seja, o mais 2, quanto o valor negativo, o menos 2, porque a gente está perguntando o conjunto solução da equação. Mas nesse caso, a gente só falou que ele é o valor positivo. E é aí que entra uma parte legal aqui, ó, que é um teorema e uma definição matemática. Vamos lá. Primeira coisa, o que é um teorema? Se você não está muito habituado à matemática, um teorema é alguma coisa, é uma verdade absoluta que não pode ser refutada, ela já foi demonstrada matematicamente, ela já foi comprovada logicamente, e pelo fato da matemática ela ser uma ciência exata, e não só uma ciência exata, como uma ciência baseada puramente na lógica, algumas coisas elas vão ser verdades para sempre, para o absoluto infinito. Legal? Então, olha aqui o que esse teorema está falando. Dado um número A pertencente ao conjunto dos números reais, eu estou inventando um número aqui, tá? Esse símbolo, esse exão, significa existe. Ou seja, existe um determinado número B, também estou inventando, sei lá que número B que é esse, sendo esse número B maior ou igual a zero. Ou seja, ele é positivo ou igual a zero. A barra a gente já aprendeu que significa tal que, ele corresponde à seguinte propriedade, b ao quadrado igual a a. Por que isso aqui é importante? Porque isso aqui fala para a gente que sempre, quando eu tenho dois números reais, no caso um a e um b, eu estou definindo o b
como sendo a versão positiva da raiz quadrada desse número. É isso que essa equação está me falando aqui, beleza? Se eu pegar e colocar em ambos os lados dessa equação aqui uma raiz, eu vou cortar essa raiz com esse índice e eu vou falar que o B vai ser igual necessariamente à raiz de A, só que nesse caso o B é um número positivo. Legal? Aí, ó, uma definição agora. Isso aqui é um teorema, então isso aqui pode ser provado de maneira lógica. Só que uma definição, não. Uma definição é algo que uma pessoa um dia chegou e falou, mano, o bagulho é o seguinte aqui, velho. A gente vai falar, a gente vai definir alguma coisa, e isso aqui vai, a partir de agora, ser usado para a construção de outros tipos de raciocínio. E é isso que está acontecendo aqui. Você não consegue provar uma definição, justamente por conta do significado que existe numa definição. O símbolo raiz de x significa raiz quadrada positiva de x. Então, nesse caso, já que a gente definiu esses dois números a e b que correspondem a essas propriedades aqui, o meu b vai ser igual a raiz quadrada de a. Beleza? Mas nesse caso, percebam, a raiz quadrada de a está resultando num número b que é positivo. Isso é muito importante. É por isso que a gente definiu esse símbolo e é por isso também que eu falei do teorema antes de apresentar esse símbolo para você. Então, isso aqui nos leva à seguinte conclusão. A raiz de um número, um determinado número ao quadrado, vai ser sempre igual ao módulo desse número. Aí já tá falando ferrou, né, velho? Já me apresentou um monte de símbolo bizarro, um monte de coisa esquisita aqui. Botou módulo, eu nunca vi isso. Calma, 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 fica tranquilo. Vamos lá, vamos supor que a gente aqui dentro tenha um número, por exemplo, raiz quadrada de menos 3 ao quadrado. Beleza? Isso aqui vai ser igual ao quê? Pelaquela propriedade que a gente viu, isso aqui vai ser igual ao módulo de menos 3. O que significa módulo? Um módulo é a distância daquele número até o zero. Então, se a gente fosse pensar numa determinada reta real, ó, se a gente fosse pensar na reta real que a gente tem dos números reais, a gente poderia definir o zero aqui, né? Vamos colocar o zero mais ou menos aqui para ficar mais fácil. E aí, o que acontece? O módulo de um número vai ser a distância dele até o zero. Nesse caso ali, a gente tem um menos 3, né? O menos 3 está mais ou menos para cá, ó. O módulo do menos 3, então, vai ser isso aqui, ó. Vai ser a distância que ele tem até o 3. Como uma distância é sempre um número positivo, não faz sentido definir uma distância como uma grandeza negativa, a gente vai falar que o módulo de menos 3, para eu chegar de menos 3 até zero, vai resultar para mim em 3, né? Eu tenho que andar 3 unidades. Do menos 3 eu vou para o menos 2, do menos 2 para o menos 1, e do menos 1 eu vou para o zero, eu andei 3 unidades. Fechou? Então é isso que acontece. A gente pode provar isso aqui de outra maneira também. Olha aqui, vamos supor esse exemplo novamente do menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado, a raiz disso aqui. O que acontece? Menos 3 ao quadrado resulta para a gente em 9. Beleza? Resulta para a gente em 9. Raiz de 9 é 3 também, tá? Então as coisas aqui estão batendo. E assim, a aula de hoje foi basicamente isso. Não tem muito mais do que a gente fugir, tá? Eu te apresentei tanto esse teorema aqui, quanto essa definição, beleza? Então olha aqui, ó, dado um número A pertencente ao conjunto dos números reais, existe, assim significa existe, um determinado número B maior ou igual a zero, tal que b quadrado é igual a a. Então, todo número real vai sempre possuir uma raiz positiva. E aí, para representar essa raiz quadrada positiva, a gente denota o símbolo de radical. Tanto que quando o seu professor passou essa parte do mais ou menos em equações como essa daqui de cima, o que ele falou? Ó, numa equação do segundo grau, quando eu tenho no lado da minha equação x ao quadrado, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a raiz quadrada e botar mais ou menos a raiz quadrada do outro lado. Então, nesse caso aqui, se eu fosse fazer isso, o que ocasionaria? Deixa eu só colocar isso aqui um pouco para o lado para a gente. Se eu fosse fazer da mesma maneira que provavelmente o seu professor de matemática te ensinou, isso aqui eu tiraria a raiz quadrada de ambos os lados, eu cancelaria esse 2 com esse radical, né, propriedade das raízes, e eu falaria aqui que o meu x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4, beleza? O meu x aqui, então, vai ser mais ou menos, raiz de 4 dá 2, então o x vai ser igual a mais ou menos 2. É isso, que é a mesma coisa que a gente tinha descoberto antes, simplesmente pela lógica, sem usar nenhum tipo de propriedade, sem ficar decorando nada, beleza? Eu vou apagar isso aqui e voltar ao que a gente tinha aqui antes. Deixa eu ver se eu consigo apagar aí, consegui. Deixa eu voltar aqui ao que a gente tinha antes.
Legal, belezinha? Então, na aula de hoje foi isso, né? E a definição, nesse caso aqui, ela foi feita dessa maneira para que contas elas tenham sempre um valor. Porque caso isso aqui não fosse definido dessa forma, olha o inferno que seria, gente. Vamos pegar um outro exemplo aqui agora. Ó. Vamos colocar de exemplo a expressão numérica 3 menos raiz de 9 dividido por 77. Por exemplo, se isso aqui não fosse definido dessa maneira, ou seja, se o símbolo do radical significasse ambos os valores, tanto o negativo quanto o positivo, olha que doideira que ia acontecer aqui quando a gente fala de raiz. 3 vai manter o 3, a gente tem que tirar a raiz quadrada de 9. Nesse caso, seria 3, beleza? E a gente estaria dividindo isso por 77. 3 menos 3 vai resultar em quanto para a gente? 3 menos 3 dá 0. 0 dividido por qualquer coisa dá sempre 0, não é verdade? Só que olha aqui, se a gente fosse atribuir ao valor raiz quadrada de 9 dessa maneira que a gente está colocando, utilizando o símbolo de radical, como também o valor negativo, eu teria dois valores diferentes, dois resultados, duas respostas para esse tipo de conta. E isso não é possível, né, galera? Então, o que a gente teria aqui, ó, 3 menos, agora a raiz quadrada de 9, nesse caso, daria menos 3. Olha que bizarrice. A gente estaria dividindo isso por 77. Então, a gente teria menos com menos dando mais, 3 mais 3 aqui em cima, dividido por 77. 3 mais 3 dá 6. Então, isso aqui, olha que loucura, gente. Eu teria que a mesma expressão, o mesmo número, sendo igual a 0 e a 6 sobre 77. Não tem como, né? Então, definiu-se dessa forma para que as coisas ficassem mais claras e mais fáceis, utilizando desse teorema algébrico que a gente já tinha. Beleza? Espero que tenha conseguido clarear sua mente aí. Do fundo do meu coração, gostaria que você desse um like, compartilhasse essa aula com um amigo seu que tem dúvida nesse ponto aqui. Eu sei que tem muita gente no Brasil que está aprendendo esse conteúdo agora e tem muita dúvida, beleza? Então, manda esse vídeo pro cara se você gostou, manda esse vídeo para aquela sua amiga que também tem dificuldade, beleza? Eu agradeço de coração você estar aqui comigo, um abraço e fui até a próxima aula.